de Janeiro vai cair lá. Muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Sim! Sogrão, feliz aniversário para você. Queria te desejar um ano de bênçãos. Que o Senhor te abençoe. Você é uma pessoa muito importante, um exemplo pra gente. Que tem muita. Te amo. Beijo. Tá? 70, isso significa que eu tenho muita coisa pela frente, muita água para passar debaixo da ponte, como você fala. Deus te abençoe. Beijo. Tchau. Parabéns pra você Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos É isso aí, pastor, uma palavra sua. Vocês não fazem ideia da manobra que nós tivemos para trazer o Gustavo. Boa noite. Deixa eu me acalmar aqui, porque senão quem chora sou eu. Glória a Deus. Que bênção a gente estar aqui reunidos. E que bênção eu poder estar aqui. Foi uma surpresa para mim também. A nossa igreja lá em Paris está comemorando aniversário nessa semana, então teve que ter um malabarismo, mas não tem preço. Eu falei para toda a liderança da igreja, foi um convite que a única coisa que eu não podia fazer era recusar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a duas pessoas em especial, que se não fossem essas duas pessoas eu não estaria aqui, né? A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Eles também não queriam que ninguém ficasse sabendo, mas honra quem honra. Graças ao Renner e a Giovanira, a gente está aqui hoje para viver esse momento de alegria. Os meus pais sempre quiseram adotar uma criança. E quando eu era mais novo, eles tentaram, por algumas razões não deu certo. E a gente cresceu. E agora, há pouco tempo atrás, eu acho que eles conseguiram. E foi recíproco o negócio. O pai adotou o filho e o filho adotou o pai. E eu fiquei mais feliz que eu ganhei um irmãozão do coração, que é aquele cara ali, né? Meu irmãozão adotado pela nossa família. A gente está muito feliz, só faltou a Dalila e o Ian, por causa dessa correria, Dalila no mestrado. A gente ficou sabendo disso, enfim, quase junto com vocês. E eu queria dizer algumas coisas para você, papai. 70 anos de vida, aniversário de ministério e... difícil, hein? Tem muitas coisas que as pessoas bem-sucedidas na vida, elas levam com elas. Quando eu leio o Salmo que fala aqui sobre os bem-aventurados, eu vejo meu pai. E depois que eu virei pai, e hoje com 2 filhos, eu percebi uma das maiores bem-aventuranças que Deus deu para o meu pai. Muitas pessoas lutam para ter sucesso financeiro, sucesso no trabalho, e graças a Deus meu pai conseguiu tudo isso. E nessa confusão, muitas delas deixam a família de lado.
E a família sofre, a família se despedaça. E hoje eu vejo a nossa família como uma família que tem um bem mais precioso do que tudo nesse mundo. E esse bem é o temor ao Senhor. Mais precioso do que dinheiro, do que trabalho. Esse bem é o que tem movido a nossa vida. Hoje eu sou pastor, tenho vivido uma vida, um ministério lá na Europa. Decisões minhas, mas valores colocados por aquele homem ali. E depois que eu me tornei pai, eu comecei a ver o que importa nessa vida. E comecei a perceber que se não é o caso do meu pai, porque muitas pessoas fracassam e o que eu vejo na vida do meu pai é vitória. Vitória em todas as áreas. Mas se a pessoa fracassa em muitas áreas da vida, se ela tem uma vitória como pai, como mãe, isso já basta. Hoje nós somos uma família regrada e vivendo a plenitude de Deus para nós, cada um no seu momento, devido a uma unidade familiar que a gente tem. E paizão, foi você que trouxe isso para a gente. Tudo que você ensinou para mim, tudo que você me deu, e olha, foi muita coisa. Eu falo para a Dalila que se eu conseguir dar aos meus filhos 70% que você me deu, eu vou ser um pai completamente realizado, porque minha vida é uma vida de príncipe, graças a você. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 37, que José era um sonhador. E era um pejorativo até. Os irmãos de José tinham inveja dele porque ele era um sonhador. E diz lá no versículo 19, lá vem o sonhador. E esse sonho que gerou muita confusão na vida de José, foi esse mesmo dom de Deus, porque ali era um dom de Deus na vida dele, que tirou ele da cadeia, que levou ele a um estágio do homem mais poderoso do Egito. E uma das maiores qualidades que eu tenho herdadas pelo meu pai é que você me permitiu sonhar, papai. Hoje eu sonho coisas que as pessoas acham impossíveis, eu mesmo acho impossível às vezes. Mas eu aprendi que o sonho, quando é colocado diante de Deus, ele é muito grande. Isso vem de você, cara. Então, eu te amo. Não quero mais falar porque já estou querendo chorar aqui. Parabéns. Você conseguiu fazer algo que, se eu conseguir, eu vou ser o pai mais realizado do mundo. Cuidar dos seus filhos. Ter seus filhos firmes diante do Senhor. Nada paga isso, pai. E você é um homem bem-aventurado na sua vida profissional, ministerial, tantas igrejas aqui representadas, mas na sua vida como pai, você é um bem-aventurado. Glória a Deus. Lilian. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Eu não jogo na Mega Sena, mas se eu jogasse, eu ia ganhar. Porque eu falei, meu irmão vai estar lá. Ele está. Olha só. Eu fiquei com a responsabilidade, depois de todo mundo que falou aqui, um monte de palavra bacana, um monte de mensagem, de trazer a mensagem. E aí, quando me falaram isso, eu fiquei pensando assim, poxa, já vai ter 1h30, quase 2 horas de gente dando testemunho de coisas boas que meu pai fez, que Deus usou, que não sei o quê. Aí eu pensei, e aí, falar o quê sobre isso? Eu vou falar uma coisa de mim e eu vou falar uma coisa que Deus colocou para eu falar para vocês. De mim é o seguinte, tudo isso aconteceu por causa do que o Gustavo acabou de falar aqui. Meu pai é um homem que leva isso aqui a sério. Ele leva o que está escrito aqui a sério. Então, assim, 2 exemplos rápidos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Cá estamos nós 3. A gente veio um monte de filho de pastor, tem fama, né? Filho de pastor. Glória a Deus que isso não aconteceu com a gente, porque ele levou esse versículo a sério. Tem um outro que a gente chega a brincar, que ele é tão cri-cri. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Na Bíblia do meu pai tinha que ter um outro. Entristece-me quando eu ouço, não vou à casa do Senhor, porque ele fica nervoso. Mas não vai por quê? Não prioriza a casa do Senhor, não prioriza o culto. Enfim, eu poderia dar aqui 1 milhão de exemplos de situações na vida dele, que ele leva a Bíblia a sério. E aí eu digo para você, um monte de gente aqui não chegou aos 70, alguns já passaram dos 70, você pode estar pensando assim, poxa, como é que faz, né? Para ter tanta gente que gosta da gente, tanta gente que acha que a gente é querido e tal. Faz isso, leve isso aqui a sério. Segue os ensinamentos que Deus deixou para a gente nessa palavra. E você vai ter essa porção que a gente está vendo aqui hoje. E aí eu falei, tá, mas isso é uma coisa minha. Falei, poxa Senhor, eu queria uma palavra que viesse de Ti. E aí eu fiz aquela coisa que muita gente diz pra gente não fazer, que é pegar a Bíblia e fazer assim. Tá. E aí eu fiz isso e abri em Isaías 43. E eu estava torcendo para que ninguém falasse sobre isso antes de chegar a minha vez, senão... E até o versículo 14 vai falando assim, de medos, de vitórias, o Senhor é contigo, não temas, mandei inimigo, mas eles vão ser destruídos, não sei o quê. E é um pouco do que a gente viu aqui agora, né? Tantos desafios, tantas batalhas, mas tantas vitórias, né? Eu não tenho dúvida de que meu pai pode olhar para trás e pensar, o Senhor foi comigo durante esse tempo todo. Só que o versículo que eu meti o dedão quando eu abri a Bíblia era o versículo 15. Era o versículo 18, que fala o seguinte: apesar da gente estar aqui num culto de comemorar, celebrar, lembrar de tantos anos que passaram, olha o que Deus diz aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Não sabereis? Eis que abrirei um caminho no deserto e rios na solidão. Ou seja, tem mais. 70 anos tem muito mais. Deus quer que a gente ande em novidade de vida. A gente abriu esse culto cantando, cantai ao Senhor um cântico novo. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada ano, né? A cada manhã. Então, assim, todos os dias, Deus dá pra gente uma oportunidade de receber o novo que Ele tem para nós. Então, assim, comemorar 70 anos é muito legal. E aí você pode pensar assim, ai não, meu pai podia pensar, né? Tá bom, olha quanta igreja, olha quanta gente, olha quanta coisa que eu já fiz, já deu, tá bom, já deu. Alguém falou aqui que uma das características dele é ser sonhador. Hoje eu estava deitada à tarde, eu abro o olho, tá meu pai em pé no quarto que eu estava, com a mãozinha assim, ó, olhando. Falei, cara, ele, na casa de uma irmã daqui da igreja, de um casal, falei assim, garanto que meu pai está pensando em como que ele podia reformar essa casa. Falei, pai, tá fazendo o que aí? Tô aqui pensando, podia transformar isso aqui em 3 quartos, banheiro de lá junta com esse daqui, faz suíte, não sei o quê. Ele é assim. Então, e Deus quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente queira o novo dele pra gente. Transformação, mudança, novidade. Não quer que a gente fique na mesmice. Tem gente que pensa, ah não, já fiz muita coisa, não vou fazer mais nada. Tem muito mais. E tem gente que pensa assim, não, nada deu errado, nada deu certo pra mim, tudo que eu tentei, coisa não flui, não consigo. Imagina chegar em 70 anos e ter um monte de gente para ir na igreja por minha causa, isso jamais vai acontecer. Não. Deus tem essas novidades para todo mundo. E Ele quer que a gente deseje isso. Lá mais na frente nesse capítulo, fala que Ele vai abrir rios. E fala assim, rios para dar de beber ao meu povo. Não é para uma pessoa, é para todo mundo, é para todos nós. Ele tem dessa água que traz vida, que traz novidade, para todo mundo. Você vê, 70 anos. Quando que ele ia imaginar, na semana passada, que recebeu notícia de um netinho? E agora que o Gustavo ia aparecer aqui com o Pedro Henrique. Então, assim, Deus tem surpresas pra gente sempre. Sempre. E a gente tem que estar ligadinho para receber isso. Por quê? Porque a gente é bom demais, né? Porque ele é uma pessoa que merece, eu também, todos nós merecemos. Não. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele fala dessa história de dar água para o seu povo para que proclame os meus louvores.
Então é muito legal a gente falar aqui. Eu estava até brincando ali falando. Tem aquela música, né? Ele exaltado. Hoje a gente está, entre aspas, exaltando o Antônio Faleiro, né? Mas assim, é para exaltar o nome do Senhor através da vida dele. Mas Deus quer que o nome dele seja exaltado através da vida de cada um de nós. Então, assim, todo esse povo que falou de tantas igrejas que a gente passou, a gente não sabe como é que está a vida de cada um nesse momento, né? Os desafios que a gente tem para enfrentar. Ele não sabe os desafios que ele ainda tem para enfrentar. Mas, assim, se a gente levar a Bíblia a sério e confiar de que Deus tem o novo dele para a gente a cada manhã, mole. A gente pode ter culto desse aqui, ó, para todo mundo, todo dia, toda hora. E é isso que Deus quer. Um povo alegre, que celebre o louvor e a glória dele por conta das bênçãos que ele tem derramado na nossa vida diariamente. O Gustavo já falou tudo que eu falaria, só não falo a parte de ser pai, né? Porque eu não sou pai e o dia que eu for mãe, eu vou ser mãe. Então a sensação é diferente. Mas assim, eu tenho muito orgulho de ter o Antônio Faleiro sobrinho como meu pai. Você vai assim eu vivi isso a minha vida inteira. Eu estudei no colégio metodista, os professores faziam a chamada Lilian Rose Faleiro, dava aquela levantadinha de olho assim, que é a filha do Faleiro, né? Então assim, mas isso é muito bom, porque a gente trouxe para a nossa vida um pouquinho disso tudo que vocês falaram aqui. De ser sonhador, de ser criativo, de ser empreendedor, de ser fiel à palavra do Senhor, de buscar a Deus em tudo que a gente faz o tempo inteiro. E a gente tem experimentado das bênçãos e das vitórias. Então, glorifica a Deus pelo que já aconteceu, mas olha para frente. Olha para frente, certo de que tem um rio de águas vivas e novas para você beber a cada manhã. E pede para Deus, eu quero novidade de vida. Eu quero cantar um cântico novo a cada manhã. Amém? Amém.